Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Missão Mãe. Se você é mãe e também acha que a maior missão da sua maternidade é ganhar os corações dos seus filhos para Deus, esse podcast é para você, é para sua família, né? É para quem ainda não é mãe, mas sonha, já nutre esse desejo, está se preparando para casar, quer entender um pouquinho de casamento, de criação de filhos. Eu amava esse tipo de conteúdo já antes de casar, né? Depois que a gente casa, a gente parece que se assemelha. Eita, eu me identifico, eu me identifico. Mas antes de casar, que tem toda aquela curiosidade, eu já gostava muito de procurar esse tipo de conteúdo. E eu creio que é uma bênção também para quem está se preparando para essa fase, tá? Eu amo quando vocês comentam aqui no YouTube. Eu sei que no YouTube é mais difícil, né? O comentário, geralmente o pessoal comenta mais lá, até no direct do Instagram se abrindo, mas eu gosto muito desse feedback de vocês. É muito importante para a gente, tá? Se não quiser se expor, tudo bem, mas ali no direct, de maneira assim, né? Privada, você contar o seu testemunho através, né, daqui é muito importante para a gente, tá? Não esquece de se inscrever no canal, não se esquece de curtir, né? Porque a partir do momento que você curte a publicação, você está dizendo para o YouTube que você gostou do conteúdo, né? Que você se inscreve no canal, você está dizendo que você quer mais vídeos desse canal, né? Então, para a gente é bom, tá? Para a gente alcançar outras vidas. O tema de hoje é casamento, instrumento para a santificação, né? E eu peguei o texto que eu acho mais forte sobre o amor, né, na Bíblia, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7, né? O versículo 7 em si é onde está baseado o tema, mas o versículo 4 diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a parte A do 8 diz: o amor jamais acaba. Que amor é esse, gente, que jamais acaba? A gente vive num mundo onde o que mais é pregado, né, falado, é que você tem que estar com a pessoa, né, o seu parceiro ou sua parceira, até que o amor dure. Mas a Bíblia fala que o amor jamais acaba. E eu fico com o que a Bíblia diz. Amém? A gente fica com o que a Bíblia diz. E esse amor aqui que Deus faz nascer no nosso coração, pelo nosso cônjuge, né, que começa lá naquela paquera, não é por acaso. Deus, ele é o próprio amor. Deus, ele é a fonte do amor. E ele faz a gente experimentar um pouquinho do que é esse amor, né, quando vem aí o conhecer, né, o amor da sua vida, né, na paixão, naquela troca de olhares, na admiração, na vontade de querer estar perto o tempo todo, né, quando o coração acelera quando você está perto, a respiração fica ofegante só de estar ao lado, é permissão de Deus, é bênção de Deus, é presente de Deus. O amor, ele vem do nosso próprio Deus, para a gente desfrutar. E a palavra de Deus diz: o amor jamais acaba. Agora, a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é esse amor pós-paixão, né, hoje. Como que o casamento é usado por Deus como instrumento para nos santificar. Aí talvez você chegou aqui nesse vídeo, né, o primeiro vídeo do canal, e você diga: o que que esse tema tem a ver com missão mãe? O que é que maternidade tem a ver com casamento? Gente, tudo. Porque o projeto de Deus ideal, o plano de Deus, é que a gente forme uma família, um casal em amor, que transborde para os filhos e que essa união, esse enlaço seja perfeito na raiz que é Cristo. Então, se um casamento não é bom, por melhor que seja a tua maternidade, vai respingar nos teus filhos, vai respingar no clima da tua casa. E o que Deus quer para a gente é um casamento harmonioso, né? E aí, para embasar esse tema, eu queria falar sobre a paixão, o amor aí de Jacó e Raquel. A gente conhece, né? Vamos voltar um pouquinho a história, né? Talvez você não conheça ou não esteja lembrado da história de Jacó, né? Jacó teve pais e avós
de referência, de um casamento de referência. Ele era filho de Isaac e Rebeca, que não podiam ter filhos, passaram anos insistindo a Deus. A Bíblia fala, eles insistiram, eles não desistiram, eles queriam ser pais. E os anos se passaram, e eles tiveram Jacó, que tinha um irmão gêmeo, né? Então engravidaram aí gêmeos, né? Esaú e Jacó, né? Mas ainda no ventre, Deus fala para Rebeca, ela vê aquela movimentação no ventre, ela diz: "O que é isso? Parece que eles estão brigando no meu ventre". A mãe sente, a mãe sabe, né? Deus revela para a mãe muitas vezes primeiro. E ali ela já se incomoda. O que é isso no meu ventre? Deus diz: "Sairão do teu ventre duas nações, e o maior servirá ao menor". Será diferente, porque geralmente, né, na cultura, né, principalmente antigamente, o mais velho é que era a primogenitura e tudo vinha dele, né? Ele sucedia o trono, tudo era dele. Mas ali Deus diz: vai ser diferente, Rebeca. O maior vai servir ao menor, né? E se a gente voltar atrás um pouquinho, que eu não quero deixar de falar, Isaac é filho da promessa de Sara, né? E esqueci agora o nome do marido, Abraão, né? Abraão e Sara. Sara é recorde aí. Talvez acredito que a mulher que engravidou assim na sua mais plena velhice, né? Então Abraão foi pai aos 100 anos, Sara aos 90 e nasce Isaac, o filho da promessa, o filho que era impossível, o bebê milagre, né? E aí Isaac volta a reviver isso na sua fase adulta quando casa com Rebeca e insiste também a Deus: eu quero um filho, e Deus dá dois. E aí já na gestação, Deus fala isso para Rebeca, confidencia esse segredo. A gente sabe que Rebeca não sabe usar isso muito bem, né? Porque Rebeca pega esse segredo que Deus conta e coloca Jacó como seu filho preferido. E a gente sabe que isso é um erro, né? Mãe, pai não deve ter filho preferido. Cada filho tem ali um propósito de Deus, devemos tratar cada um de maneira única, cada um vai ter seu jeito, seu estilo, sua promessa, né? Cada filho da gente carrega uma promessa e a gente precisa amar todos igualmente, mas também mostrar a eles que a gente ama igualmente, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Rebeca comete esse erro e na vida adulta Jacó e Esaú que já crescem ali naquele conflito, né? Porque Esaú era o filho preferido de Isaac, Jacó era o filho preferido de Rebeca. Então eles já crescem na disputa, um gosta de caça, outro gosta mais da cozinha, né? E ali Rebeca aconselha o filho a enganar o seu pai e ele rouba a primogenitura, né, de seu irmão. Vem um momento oportuno onde ele quer esse prato aqui que eu fiz, delicioso, então me vende tua primogenitura. E Esaú, com fome, também despreza ali a primogenitura, né, não valoriza e vende. Talvez na cabeça dele até não leva a sério. Mas Jacó leva a sério, pega ao pé da letra, engana o pai, pega a primogenitura e quase que não acontece um homicídio nessa família. Não aconteceu porque Deus não permitiu. E quando Rebeca vê Esaú querendo matar Jacó, ela diz: foge! Foge para a casa de Labão, teu tio, se esconde lá até que passe a raiva do teu irmão. E Jacó estava com tanto medo de morrer que ele saiu, mas ele não sabia não quando ele ia voltar e se ele ia voltar a ver o irmão. Né? Então eles passaram anos, a Bíblia fala isso, sem se ver, construíram família, filho cresceu até que se reencontraram. Mas quando, é lindo isso, quando Jacó chega perdido, como enganador, a vida dele assim tá tudo errado, tudo fora do lugar, longe dos pais, longe do irmão que ele tinha enganado, mas amava, né? Ele vai para a casa de Labão, desconhecido, né? Não costumava ver Labão, não sabia nem se ele já tinha se encontrado com Labão alguma vez na vida. E ali, dentro de uma casa, dentro de uma região, que o tio dele era rico, né? Mas não era o pai dele, né? Então ali ele estava de favor, naquela situação tão desconfortável, Deus planta o amor. Eita, Deus lindo! Deus tem uma maneira de trabalhar, né? Ele deixa Jacó ir para a pior fase da vida dele, a fase mais difícil, e diz assim: deixa eu te apresentar uma coisa boa da vida agora. Uma das melhores coisas da vida, Jacó. Tu vai se apaixonar. E Jacó vê Raquel e se apaixona ali à primeira vista. Nem que seja a última coisa da minha vida, mas eu vou casar com essa mulher. Ele não tinha nada, né? Já chegou lá com a mão na frente e outra atrás. Mas ele faz um acordo, né? Porque o amor, ele é isso, gente. O amor, ele é insistente. O amor tudo suporta, tudo crê. Ele estava disposto a qualquer coisa para casar com Raquel. Porque o amor, ele faz realmente a gente sair
digamos assim, do que é confortável. A gente quer a dificuldade, a gente vai atrás. O amor verdadeiro é isso. E Labão diz para ele, esperto, né? Como você não tem nada para dar, você trabalha 7 anos para casar com ela. Porém, perdão, Raquel tinha uma irmã mais velha, Lia. Antigamente tinha essa cultura, a irmã mais velha tem que se casar primeiro. E aquele pai, né, estrategicamente, no dia do casamento, depois de Jacó trabalhar 7 anos para casar com Raquel, sonhando, desejando, esperando, almejando, no dia do casamento, o tio dele engana ele e coloca Lia para se casar com ele. E ele não tem o que fazer. Ele se vê ali sem ter o que fazer. E aí ele fica tão frustrado, mas ele ainda ama tanto Raquel e tem tanto medo de perdê-la, né? Imagina aparecer um pretendente e levar Raquel, que ele diz: vamos fazer um acordo. E Labão diz: trabalha mais 7 anos que eu te dou Raquel também como esposa. Naquela época, né, os homens tinham mais de uma esposa, era normal. E aí ele trabalha mais 7 anos. Eita amor, viu? Eita amor! Gente, é esse amor que não acaba, que Deus ele planta no nosso coração mesmo com um propósito. E não foi por acaso. 3 lições eu tiro dessa história. A primeira, o amor verdadeiro, ele não desiste quando o processo se torna mais difícil, quando as coisas estão difíceis. Não. A dificuldade vem para fortalecer o amor. Não é para fazer você desistir do amor. Eu e você fazer a gente desistir do amor. E esse casal ele enfrentou muitas dificuldades, entre eles, antes do casamento, o tempo. Gente, 14 anos esperando para casar com uma pessoa, você tem que amar mesmo, né? E 14 anos trabalhando para isso, né? Então veja, ele casa com Lia, ele tem uma mulher para satisfazer suas vontades. Lia tinha parecido com Raquel, ela tinha a mesma riqueza, acredito que até a aparência poderia ser parecida, mas não substituía. Por quê? Porque ele amava Raquel, não é? Então, a gente está falando desse amor verdadeiro, desse amor que vem de Deus, dessa coisa rara mesmo que acontece na vida, que não é por acaso. Então, o casamento, né, o amor no casamento, ele não pode se acabar diante das dificuldades. Seja ela o tempo, seja ela a doença, seja ela a infertilidade, o que for. Né? A gente vê que depois do casamento, esse casal enfrenta também a dificuldade da esterilidade de Raquel. Lia, né, que eu acho que também foi um consolo para Lia, né? Porque ela casou com um homem que não queria casar com ela. Isso deve ter sido terrível. Eu não queria estar no lugar dela, né? Então eu olho para essa mulher também com muita, né, com dó, porque ela casou sem ser escolhida. Isso deve ter sido péssimo, mas ela teve que permanecer naquele casamento, né, sem amor. Ela sabia que ela não era amada. Ela sabia que o olhar de seu marido estava para sua irmã. Ela sabia disso. E Deus ali conforta a Lia dando muitos filhos. E Lia tem praticamente um filho por ano. E quando Raquel se casa, Raquel não consegue ter filhos, né? Então a gente vê aí que Jacó e Raquel, eles enfrentam muitas dificuldades no casamento. O amor era realmente muito grande, era, né, inquestionável. Mas não é só isso. Não é só isso, né? Eles enfrentaram muitas dificuldades. Irmãs que, de certa forma, ficaram ali num conflito. Raquel, que chorava porque não conseguia engravidar, né? A dor daqueles próprios 14 anos esperando, aquele vai e vem, aquela agonia, né? E aí chega no segundo ponto. Primeiro, né, que a gente aprende é que o amor, ele jamais acaba. E ele não acaba em momentos de dificuldade. Mas o amor também é uma escolha, não é? A gente precisa escolher que ele não acabe diante das dificuldades, e sim se fortaleça, né? Porque se a gente desistir dele, é uma escolha, eu desistir. Mas se a gente escolhe persistir, pode vir o vento, a dificuldade, a tempestade, mas o casamento, o amor está fincado na rocha que é Cristo e, como diz a sua palavra, ele não acaba. Né? A segunda lição que eu aprendo é que muitas vezes Deus usa o casamento para nos revelar realmente quem somos. Depois de Deus, né? Quem mais nos conhece quando a gente se casa, né? É o nosso parceiro, o nosso marido, é a nossa esposa. E a gente vai encontrar aquela pessoa que a gente se apaixonou tão forte, tão resiliente, imbatível, apaixonante. E a gente vai encontrar ela dentro de um casamento em um momento de dificuldade, de choro, de tristeza,
de frustração, de humilhação. A gente vai ver essa pessoa na sua mais profunda intimidade e fragilidade, né? E o amor, ele tá ali para revelar quem somos e nos ajudar o nosso parceiro nesse momento. Nós, mulheres de Deus com inteligência espiritual, como a gente aprendeu aqui nesse congresso de mulheres, né? Ele fala que a mulher ela deve levantar o homem. A gente não pode ser como a mulher de Jó. Tava tudo difícil, Jó frágil, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu o capital de giro, a maneira de viver. Veio a doença, o homem se coçando, aí vem a mulher e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, gente, ela errou. Eu não tô dizendo que ela estava passando por um momento fácil. Muito difícil também, né? E tem momento que a gente questiona Deus. Mas não estou julgando ela, né? Deus me livre. Porque se eu passasse por uma situação como ela, eu também não sei como eu reagiria. Mas a gente tá para olhar para o nosso marido e dizer: você vai conseguir, a promessa está de pé, a dor faz parte do processo, a espera faz parte do processo. Deus está nos tornando fortes em Sua palavra. A gente está precisando orar mais. Vamos orar mais, ler mais a palavra e mais mergulhar de cabeça na obra. A mulher sábia com inteligência emocional e espiritual tá para isso na vida do homem. Não é para ver ele frágil, destruído, derrubado, abatido e amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, gente. O amor é para isso. É para estar ao lado nos momentos de dificuldade, né? E para dizer assim, levanta-te. Tá vendo essa situação que tá precisando ser ajustada? É até que você se levante, meu filho. Porque quando você decidir se levantar, você vai fazer, vai acontecer, Deus vai te dar força. É até que você se levante. Amém? Nós somos esse tipo de mulher na vida do nosso marido. E isso vem de onde? Vem desse amor. Por último, um casamento saudável aprende a depender mais de Deus do que das nossas próprias forças, né? Ai de nós, se nós dependermos da força do nosso braço para conseguir manter um casamento. É de Deus, Deus é a fonte, Deus é a raiz dessa videira, né? Dessa videira assim tão saudável, tão linda. Deus é a fonte, Ele é a raiz, Ele é o segredo. O segredo de um casamento feliz, abundante, de um casamento saudável, de um casamento que você olha assim e diz: meu Deus, que coisa linda. Dá para ver que esse amor é de verdade? Vem de Deus. Então é a Ele que nós temos que consultar quando as coisas estão difíceis. É a Ele que nós temos que pedir, talvez, Senhor, aumenta aqui o amor, Senhor, a paixão, Senhor. O negócio está ficando automático. É a Ele que a gente tem que pedir, gente. Senhor, qual estratégia que eu uso? Senhor, estou vendo meu marido numa situação difícil. O que é que eu faço? Qual palavra eu dou? Que Cristo seja o nosso principal consultor no casamento. Como fazer, como agir, como nos direcionar. Senhor, se preciso for, aumenta o amor, aumenta a paixão, aumenta a admiração, me ajuda a suportar. E por último, a gente conclui, né, que a história de Jacó e Raquel nos mostra que um casamento pode sim ser um casamento baseado num lindo romance, como no caso dela, que é o casamento que a gente quer mostrar aqui, né? A gente poderia falar do casamento baseado em Lia e Jacó, por exemplo, que são casamentos difíceis e a gente sabe que existe essa realidade. Por inúmeras situações, existem, né, casamentos que precisam realmente, assim, de um milagre de Deus. Mas eu estou falando de um casamento baseado no amor, em escolha, quando Cristo é a raiz, né? Que nós não possamos esquecer que esse amor que não acaba, ele é verdadeiro e resiste à dificuldade e se torna até mais forte, fortalecido com as dificuldades, né? Que esse amor muitas vezes, né, Deus usa o casamento para revelar de fato quem somos e não é para a gente acabar com o nosso parceiro, pelo contrário, é para a gente ser usado por Deus para moldar ele através do casamento. Olha, Deus coloca a gente como esposa para se submeter ao marido e Deus usa ele mesmo para a gente. Stephanie, vigia nisso. Minha filha, eu observei esse comportamento. Aquilo que ninguém tem coragem de dizer. É o marido que é instituído por Deus para dizer. Como é que tá teu devocional? Não vi tu lendo a Bíblia essa semana. Tô vendo tu muito atarefada com as coisas de casa. Calma, eu sei que precisa, você que você gosta de tudo no lugar, mas né? Vamos lembrar que a vida, né? Tem os nossos filhos, né? Vamos tomar um café, vamos
vamos se apaziguar mais. Está muito assim, né? O marido, ele é usado por Deus dentro do casamento, é para isso, é para nos guiar, é para nos moldar, né? E através dessa obra vai fluindo a santificação através do casamento. E por último, é em Deus que o nosso casamento precisa estar fincado e firmado. Assim, ele jamais vai acabar. Porque quando nós não soubermos o que fazer, é a Ele que nós vamos consultar. Amém? Então, que nós possamos permitir que o casamento seja um instrumento de Deus para a nossa santificação. Vamos permitir, gente. Vamos permitir ser moldados por Deus através do nosso marido, que ele vai usar em amor para nos tornar mais crentes, mais próximas a Deus, uma esposa, né, mais sábia, uma mãe melhor, uma filha melhor, né, uma amiga melhor, uma serva de Deus melhor. É Ele que Deus vai olhar, muitas vezes usar para nos falar coisas difíceis que ninguém tem coragem de dizer. Você errou nisso, cuidado nisso aqui. Vigia nisso aqui. E a gente precisa entender que é o próprio Deus usando ele para nos moldar. Porque a gente quer chegar aonde? No céu, amém? Deixa eu divulgar para vocês agora a Ágape Essence. Gente, é uma dupla de irmãs da minha igreja que eu amo. E as duas são profissionais de saúde. Eu quero que vocês vejam o trabalho que elas fazem aí para a gente conservar, né, de maneira estratégica e natural, né, as expressões do nosso rosto, o nosso corpo. Elas vão mostrar um pouquinho do que é esse trabalho que muita gente está começando a conhecer agora, o famoso Botox, né, para eu quero preservar, eu estou me sentindo que tá, minhas expressões estão muito marcadas, eu não estou gostando, eu quero preservar. Tanto preservar, como também trazer um ar mais jovem para o seu rosto. Isso de uma maneira delicada, tá? Vamos rodar aí a Ágape Essence. Melasma, manchas, pele sem viço e aquelas ruguinhas que incomodam. Chegou a hora de transformar sua pele. Neste vídeo, unimos em uma única sessão 2 tratamentos poderosos, microagulhamento e toxina botulínica. Enquanto o microagulhamento estimula colágeno, renova a pele e auxilia no clareamento do melasma, a toxina botulínica suaviza linhas de expressão e devolve leveza e juventude ao rosto. Resultado? Uma pele mais firme, iluminada, uniforme e rejuvenescida, porque sua pele merece mais do que maquiagem. Ela merece tratamento, cuidado, renovação. Agende sua avaliação e descubra o poder de uma pele bem cuidada. Ágape Essence, sua melhor versão começa aqui. Simbora se cuidar, né, minha gente? Muito bem, gostei muito do trabalho de vocês. Vocês vão estar aí em ótimas mãos, tá? E também, se você tiver dúvida, eu queria fazer uma avaliação, marca com elas, tá bom? E aí, a Paula Francine, que inclusive é minha odonto também, ela atende, inclusive, como odonto, tá? Em plano de saúde, ela é maravilhosa. Gente, eu amo ela, porque para quem tem muito medo de dentista, eu recomendo demais, assim, porque ela me trata como se fosse uma criança. Calma, vai dar tudo certo. Então, Paulinha, ela tem, assim, o dom, sabe? Ela tem um dom mesmo. E aí, ela fez essa especialização em harmonização, né? Orofacial. Então, ela também está aplicando Botox, ajudando a gente a deixar tudo harmonioso, né? De maneira aí natural, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai pensar que você vai ficar. E também a Rosane Vera Cruz, né? Esposa, inclusive, do pastor da nossa igreja. Ela é enfermeira, né? Com residência e especialidade aí também em harmonização facial e corporal. Então, elas trabalham juntas, com esse objetivo aí, tá bom? Então, beijo, meninas. Obrigada pela confiança e aguardo vocês sempre aqui para divulgar no Missão Mãe, tá bom? Deixa eu apresentar para vocês esse casal maravilhoso. Chegaram agora e vieram do sertão. Estão vindo aqui para Recife esse final de semana. Hoje é Santa Ceia. Mas nos deram tempo de vocês. Gente, isso é tão importante para a gente. Vocês dedicarem o que for, 10 minutos, uma hora. Eu me sinto tão honrada de ter vocês aqui. Porque eu sei que é um casal de verdade. Que tem um amor que é de verdade. E que buscam a orientação da fonte que é a fonte real e transbordante que é Cristo. Então, para mim, para o meu esposo, vocês são uma grande referência. E por isso que para esse tema tinha que ser vocês aqui. Irmã Lilian, pastor Eliabe, sejam muito bem-vindos ao Missão Mãe. Paz do Senhor, irmã Stephanie. Amém. Paz do Senhor a todos, irmã Lilian. É um grande prazer, grande satisfação estar convosco aqui, participando deste momento tão importante
para a família, para os casais. Gostou da mesa aí que eu organizei para vocês? Tá linda. Vocês Ótimo. merecem isso e muito mais, viu? Não sei se a gente vai dar conta, né? Tem que A gente comer fica tudo, a regra é essa. A gente fica emocionado de falar de um tema tão relevante nos dias de hoje, não é? E aí acaba, às vezes, a gente até esquecendo de se alimentar. Mas vamos lá. E a senhora, irmã Lília, tá à vontade já? A paz do Senhor, para mim é uma honra, minha linda, de estar aqui. A senhora sabe que a gente ama a senhora, a sua família, então A para gente mim também é um ama privilégio vocês. estar aqui no Missão Mãe. Posso servir o cappuccino? Pode sim. Ô, pastor, o que foi aquela pregação aí da ceia passada, retrasada? Ele Eu chorei tanto. Foi uma, lindo, foi uma pastor. surpresa do céu. Foi, né? Foi uma surpresa do O senhor céu, tava pastor. nervoso? Muito. Eu fiquei nervosa pelo senhor. Eu disse, Eu- ajuda o pastor Eliabe, Senhor, ajuda o pastor Acredito Eliabe. que, além da responsabilidade de estar diante da grande igreja do Senhor, os holofotes, né? As câmeras, O pastor atrás, hein? Que é nosso pai, né? Mas a gente fica a nervoso, autoridade né? espiritual que paira sobre a vida do pastor e do ministério, isso, de certa forma, deixa a gente um pouco... Mas Deus foi gracioso, misericordioso, Foi muito e nós lindo. nos saímos. Foi tremendo. Eu saí escapamos. dali com uma mensagem muito firme no meu coração. Deus está conosco durante o processo. Tem a promessa, mas tem um processo. Ninguém vai receber a promessa sem o processo. Em tudo aquilo que nós vamos fazer. Existe a promessa, mas para chegarmos lá, existe todo um processo. E, principalmente, o tema de hoje, para o assunto que a gente vai mergulhar, nos aprofundar hoje, tem sim aquele processo. E que processo, né? Quando o assunto envolve família, quando envolve casamento, quando envolve casais. Amém. E então, não vamos maquiar aqui e achar que... É só flores. Não. É só a paixão. Que tudo é perfeito, Que né? tudo é perfeito. É. Muita gente casa com essa ilusão e por isso, Uhum. na primeira dificuldade, não é o amor acabou. Mas a Bíblia diz, o amor jamais acaba. A gente também que não pode desistir, né? É sim. Primeira pergunta. Eu quero que a gente comece a sexta aqui, da Na Sexta, que a Nicole preparou e mandou pra gente bem chique. E eu quero que a gente escute aí como foi que vocês se apaixonaram. Pastor, como foi que você olhou pra irmã Lília? Irmã Lília, olhou pro pastor, é ele que eu quero me casar. É Quem ela. sabe contar isso aí é ele. Conte. Quem sabe? Porque só pode escolher uma, né, pastor? Então tem que Somente. ser assertivo. Assim, não pode ficar na dúvida, embora é muito natural que Enquanto o senhor fala, a gente vai comer aqui. adolescentes, na adolescência e na juventude, a gente tem aquela dúvida, não é? Olha para uma, será que é essa daqui mesmo? Depois a gente, às vezes, até namora, chega a namorar, conhecer uma outra pessoa e fica Então o senhor já olhando. namorou? Foi antes da irmã Lília? Foi? Já namorei. Eita. Já sim. Mas aí ela sai daqui do Recife e vai para Bom Jardim, acompanhando um coral de mulheres. E, embora jovem, mas fazia parte de um coral de mulheres, e sentou-se com um vestido azul, muito chique, no banco da frente, Isso lembra da cor. e lembro da cor. do vestido. E ficava me olhando, não é? E eu dizia, eu quero cultuar, mas esta irmã não tira os olhos de mim. Será que ela é solteira? Porque comissão, todo mundo sabe que a maioria das irmãs são casadas, mas ela era solteira. Foram 2 ônibus e ao término do culto, quando estavam se organizando para ir embora, o ônibus que ela estava quebrou. Eita, que E coisa o pastor boa. pediu que eu desse assistência, desse um apoio, até que o motorista consertasse o ônibus. E aí eu, claro, dei todo o apoio e aí comecei uma conversa com ela, descobri que era solteira e aí eu já comecei a sentir um toque lá dentro. Detalhe, acho que 1 ano depois o pai dela foi morar na cidade de Bom Jardim, Que era a cidade onde o senhor morava. que era a cidade que eu morava, e foi morar lá no bairro onde a gente morava, Coab, e foi morar na rua que eu morava, Muito e em específico. frente à minha residência. Que Então, coisa linda. não tinha como não me apaixonar. Todos os dias, quando eu chegava dos Correios pedalando uma bicicleta, ela estava em frente à casa
eu acho que procurando fazer alguma coisa, mas deixa que já era sabendo o horário que eu chegava. Então, eu penso que tenha sido no mesmo espaço de tempo que ela tenha se apaixonado para Se o senhor poder. pudesse citar, assim, 3 características que foram arrebatadoras, que fizeram o senhor, assim, se apaixonar por ela. Falando da parte do amor, a coisa mais fofinha mesmo. A Bíblia, a gente não pode deixar ela de fora, porque eu era um jovem muito dedicado na obra de Deus, Uhum. e a Bíblia diz assim: espírito, alma e corpo plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor, ou seja, para as coisas espirituais. Comumente, quando a gente vai fazer uma escolha para um relacionamento, namoro, noivado, até chegar a casar, normalmente, comumente, geralmente, a gente olha primeiro a aparência física, beleza exterior. E é aí que há o engano. Porque se a gente seguir o critério bíblico, padrão divino, olhar primeiro a vida espiritual, como a Bíblia diz, espiritual, alma e corpo. A gente seguir este princípio espiritual, para que esse princípio aí é para a salvação. Espírito, alma e corpo plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Só que se a gente seguir este princípio aí para fazer uma escolha, então não tem como dar errado. Então a primeira coisa que eu olhei e observei na irmã Lília era se ela era uma crente fiel, se ela era fiel a Deus. Então eu olhei para o espírito. Depois vem a questão das emoções, né? Se era uma pessoa equilibrada, se era uma pessoa obediente aos pais, à família, para depois olhar a aparência física, não é? Eu sou muito, As características, assim, que o senhor... é, eu, jeitinho dela, assim. eu sou muito sincero, eu sou muito sincero. E eu não vou aqui porque estou diante dos holofotes aqui é, dizer inverdades aqui. Se fosse para casar com ela hoje, pela beleza física, eu casaria. Mas naquela época não. Então, o critério número 1 foi vida espiritual, vida emocional, aí Arrasou, pastor. a física, a aparência, e ela diz, a gente diz a mesma coisa em todo lugar. Quer saber? A gente não mostra o álbum de casamento para ninguém. Que a gente tá melhor hoje. Entendeu? Hoje eu sou o número 1. Só que me acho, né? Pelo menos, modéstia à parte. Pra ela, claro, tem que Sim, ser, sim. exatamente. E aí, se perguntar para ela, ela vai dizer a mesma coisa. Foi que nós temos um amigo que eu brinco com ele e digo assim para a esposa dele: o que que a senhora viu nele? E ela começa a sorrir porque ele tem uma voz muito perfeita, muito linda, mas não tem beleza física. Aí ela diz assim: a voz. E aí esse amigo brinca e diz assim: irmã Lília, o que é que a senhora viu no pastor? Aí ela diz assim: O o chamado. chamado. Que lindo! A gente tem que ser verdadeiro. Não vamos dizer que maquiar, não, ele era um galão. Não Quando a era. gente carrega o propósito de Deus, o chamado, ele sempre vem primeiro, né? É verdade. E a senhora, o que é que a senhora se apaixonou? Num primeiro pastor. momento, foi muito inesperado. Eu não esperava, até porque, como ele já falou, o pastor já falou, a gente foi morar na mesma rua. E sempre que ele chegava dos Correios, a gente estava lá na frente e ele falava. Todas as vezes, todos os dias, ele falava. E nesse dia ele não falou. Paz do Senhor, boa tarde, Paz do enfim. Senhor, passava. E nesse dia ele não falou. Aí eu disse, acho que foi que aconteceu que ele não falou, né? Aí a minha Ficou o irmã disse, questionamento. a minha irmã, ela mais esperta do que eu, ela disse, ô gente, por que você sentiu? Lili, eu não acredito que você está gostando dele. Eu disse, eu não, Deus que me livre. Não. Não está gostando, mas porque sentiu falta do cumprimento. Aí ela Irmã disse, capta você tá tudo. gostando dele e eu vou falar. Eu disse, não, para com isso. No outro dia que ele chegou lá em casa, aí ela veio e disse, eu dei uma carreira, gente, vocês não têm ideia. Pronto, a partir dali, Deus Mas começou trabalhando, né? Começou trabalhando, começou confirmando. E aí a gente chegou até noivar e chegou a romper o noivado durante 2 anos. E
durante esses 2 anos foi o tempo de a gente se conhecer melhor, amadurecer. E Casar com ainda mais convicção, né? Eu era, quando nós noivamos, eu era um adolescente, 17 anos, então inexperiente, uhum, e reconheço, até porque falta de ética dizer a idade da esposa, mas a irmã Lilian é 4 anos mais velha do que eu, não é? Tem idade E mais... eu já tinha 20 não parece, anos. pastor. Não parece, não. As pessoas acham que sou eu, dado a responsabilidade e a aparência Claro. mesmo. Uhum. Ela se cuida melhor, a mulher se cuida melhor, a É. aparência física, e vocês precisam ver. Mas é, eu reconheço que a minha inexperiência na época, mas foi bom porque aí eu descobri Uhum, que o que eu sentia por ela, quando rompeu o noivado, que passamos acho que um Uhum. ano, 2 anos. 2 anos, eu descobri que de fato era a pessoa Tentava tirar ele que da cabeça Deus e não conseguia, escolheu. né, irmã? Não conseguiu, é terrível, ela, entendeu? E aí, ela é pequena, né? Dizem que nos menores frascos estão as melhores fragrâncias de colônias, de perfume, e assim por diante. De fato, ela é essa pessoa. Ela tem essas qualidades, essas virtudes, e nessa brincadeira, lá se vão quase 27 anos. Janeiro, 8 de janeiro, eu que sempre lembro dessa data, não esqueço, e marcou nossa vida. Nós completaremos 27 anos. Detalhe, é, Deus tem nos direcionado por caminhos e eu sempre digo, cada mês, cada ano do nosso relacionamento, ele melhora, ele amadurece. A gente vai descobrindo, por incrível que pareça, existiram coisas que eu só descobri depois de 25 anos de casamento. Quando, né, depois a gente... Mas eu não sabia disso. E acredito que ela também vai descobrindo. Quer dizer, então a vida 2 é uma verdadeira descoberta. Que coisa linda. A exemplo do que a gente quer citar à luz da Bíblia, não é? A exemplo do que aconteceu com Jacó, um dos nossos Foi uma paixão muito grande, hein? 14 patriarcas. anos. E note que isso revela um princípio do casamento. 14 anos para ele descobrir o véu da sua amada. A cultura permitiu que ele pudesse levar a mais velha. Não podia levar a outra sem que a mais velha saísse de casa. A cultura permitiu. Mas o coração dele estava E Raquel. em Raquel. Então, tira o véu. Não, agora não, 7 anos. E qual é o princípio que a gente pode descobrir aí e expor para o casamento, para a vida 2? É que, veja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, bodas disso, boda daquilo, bodas de papel, bodas de algodão, bodas de cristal, bodas... Cada bodas, um véu é tirado. E o que é o véu? É a descoberta, é a revelação de algo que, por mais que o casal seja íntimo, somente o tempo é capaz de fazer descobrir. A senhora vai perceber depois deste podcast, deste diálogo que estamos tendo, a senhora vai descobrir coisas no seu relacionamento, no seu esposo, a partir de hoje, que a senhora não tinha descoberto ainda. A senhora vai notar de verdade. E em todas as áreas. Em todas as áreas. Não estou falando aqui, por exemplo, de descobrir algo que ele esconde, algo que... Não estou falando aqui de infidelidade, estou falando da descoberta do dia a dia. Não, claro. Isso é, por exemplo, no primeiro casamento que Deus realizou. A Bíblia diz assim, depois daquilo diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Ali houve uma descoberta. A descoberta da intimidade. E é por isso que este princípio deve ser preservado para a lua de mel pós o casamento. A descoberta da intimidade. Mas desde a intimidade até as descobertas emocionais e entre outras, elas vão acontecendo ao longo
da vida a dois, do relacionamento, do E casamento. o casamento é essa eterna descoberta, né? Sim. E o amor não acaba. Por ele isso vai os se 7 anos fortalecendo. de Jacó revela isso. Uhum. E depois Mais mais 7 anos, e pensa que foi fácil? Não. Porque trabalhar 14 anos no meio de se a gente observar, não foi fácil para ele, mas ele tinha um objetivo e tinha um foco. E qual era? Eu quero viver a minha vida ao Com lado Raquel. da minha amada. Então vale a pena. Então, se não houvesse foco, irmã Stephanie, irmã Lilian, se não houvesse foco no casamento, de você, para a gente estar aqui, eu pesquisei um pouco. E o índice é alarmante de divórcios. Por quê? Porque as pessoas não tomam o exemplo de Jacó, não tem foco. Eu vou fazer aqui uma declaração de união estável, porque se não der certo, a gente descarta. Com isso, os números dizem que acontecem mais divórcios hoje do que casamentos. Por quê? Porque as pessoas não têm foco, não têm objetivo, não querem pagar um preço pelo casamento. A exemplo do que Jacó pagou. Eu não posso te dar, eu tenho que te dar Leia. Não posso te dar, não é o costume daqui da terra, eu te dar a filha menor e deixar a maior em casa. Então trabalha mais 7 anos, eles não seja por isso. Eu amo Raquel. Ele escolheu Raquel. E aí acontece que quando aproximadamente 2 anos depois de terminar, eu procuro o pai dela para dizer que, olha, eu descobri que eu amo a sua filha e eu quero voltar ao noivado. E ele endureceu comigo. Disse, não vou deixar, porque vocês já terminaram uma vez, isso pode não dar certo e tal. Eu disse para ele, tudo bem, o senhor não vai deixar e eu não vou desistir. E aí não desisti. E um dia, ela completa aniversário, dia 8 de novembro, ele comprou um presente, era uma caixa grande, mandou que ela fizesse um bolo, que ele trabalhava fabricando bolo, mandou que ela fizesse um bolo para a vizinha, que encomendou supostamente o bolo para a vizinha, e ela fez este bolo, e quando foi no dia do aniversário dela, disse, olha, o bolo não é para a vizinha, é para você. Ela, uma surpresa, os amigos estavam lá e disse, esse presente aqui é seu. E ela começou abrindo o presente. A gente quer que abra, era uma caixa grande, foi tirando, e esse presente se tornou numa caixa desse tamanho, que era a aliança. O pai dela comprou a aliança pra gente renovar o noivado. Meu Deus. Um selo de Deus, né? O amor, por isso que a Bíblia fala, tudo suporta, 1 tudo Coríntios crê. 13. tudo espera. Né? E- O amor jamais acaba. É muito forte, né? A Bíblia fala que o amor jamais acaba. Quando ele é escolhido, jamais acaba. É totalmente Mesmo que contramão passe do mundo. adversidades, mesmo que durante a jornada não é, o amor ele venha ter que encontrar uma barreira à frente, mas o amor é o amor. E durante esses 2 anos, que já que estamos falando de Jacó, Pastor, deixa eu apresentar vocês a cesta, porque eu quero que vocês comam, tá? Pois não. Se vocês tomaram café. Olha, essas bolachinhas aqui é pra comer. Esse negócio chique, né, gente? Deixa eu mostrar aqui, né, Gabriel? Gabriel gosta que eu mostre na câmera. Olha, gente, na cesta mandou pra vocês. Essa é a primeira parte. Guarda aí o bucho, porque tem bolo e tem docinho da irmã, da irmã Joelma, tá? Mas olha o que a na cesta mandou pra gente. Então, essas bolachinhas é pra comer com esse complemento aqui. Tem queijo, tem fruta, tá bom? A gente tem que zerar essa. E depois guardar o bucho pro bolo e pro. Fale aí sobre os 2 anos. durante esses 2 anos, já que estamos falando de Jacó, sobre a espera, né? Sobre a espera. Essa espera para muitas pessoas achar que ia acabar, esse negócio de acabar não dá certo. Para nós foi uma experiência, para mim, foi uma experiência muito linda, porque como o pastor falou, eu fazia parte de comissão aqui, e a semana passada, a gente relembrou algo bem interessante, que sempre, hoje mais não, mas antes, pela manhã tinha o círculo de oração e meio-dia a gente parava para almoçar. E sempre as irmãs mais velhas,
me cercavam e sempre me aconselhavam, irmã Lilian, olhe no cuidado para não se adiantar na frente do Senhor. Deus tem algo melhor para você. Você vai casar com um pastor. Elas profetizavam na minha vida que eu ia casar com um pastor, que Deus tem uma chamada muito linda. Então, quando a gente acabou, quando houve esse rompimento do relacionamento, né, do noivado, foi um tempo, essa espera foi um tempo para Deus confirmar para mim, porque eu tinha muito medo de não casar com o pastor e não vir cumprir a promessa de Deus na minha vida. A senhora carregava uma promessa, isso era Carregava uma muito importante para a promessa senhora. desde 12 anos que Deus falou para mim que tinha uma obra muito grande na minha vida e que eu iria casar com um pastor e ia fazer uma obra muito grande. Então, assim, eu ficava observando. Então, durante esses 2 anos, fiquei observando ele para ver se ele tinha o mesmo chamado. Que isso é muito importante. Moças, Namoro é para isso, né? até porque namoro é uma fase de conhecimento. Fale aí o que a senhora fala, moças. Moças, observe, tem um chamado, e os rapazes também, né? Tem um chamado, observe se eles têm o mesmo chamado. Se tem o mesmo propósito, porque senão não dá certo. Imagine se o pastor não tivesse o chamado. Então, durante esses 2 anos foi muito interessante que Deus veio a confirmar e algo que, assim, marcou muito, muito, eu nunca esqueço, né? O pastor, ele, como ele falou desde a adolescência dele, a juventude, foi na obra, e ele era dirigente da mocidade, marcou muito, e Deus até deu esse presente para nós, eu vou falar daqui a pouco. Marcou muito porque na festa da mocidade, no culto de missões, né, pastor? No Sim. culto de missões, quem estava lá foi o pastor Gerson Gila, que na época era diácono da igreja, e ele estava convidado ali para pregar, ele, irmã Vera. E naquele culto de missões foi muito lindo, foi muito poderoso. Deus falou tremendamente naquele culto e sempre, eu não sei hoje, mas convidava os jovens para ir para frente, né, do púlpito e orar naqueles jovens que tinham uma chamada, né, missionário, uma chamada. Eu não fui, eu fiquei no meu lugarzinho. E o pastor estava no púlpito, ficou sentadinho também, né? E o pastor Gerson Gila fez assim: o senhor vai descer ou quer que eu mande? Mais ou menos isso. E Deus, assim, derramou um poder muito grande nele, sobre a vida dele naquele momento. E ele desceu, mas eu fiquei no meu lugarzinho, né? Ali foi uma confirmação de Deus na minha vida que ele tinha um grande chamado. E no final, irmã Vera disse assim: olha, Gila, vem cá. Lila não desceu, não, não foi não. Orar não, não foi lá pro meio, né, para receber a oração, não. E ele olhou para mim e disse assim: Lila, não tem outra saída. Se você casar com Eliabe, você vai fazer missões, você vai fazer a obra do Senhor. Se você ficar solteira, você também vai fazer. É o chamado que Deus tem na tua vida. E eu guardei isso. Então, isso aqui foi muito especial e foi uma confirmação de Deus. E em seguida, a gente renova e casa. Ela se aproveita dessa palavra profética do pastor Gerson Gila, hoje pastor Gerson Gila, Tem um que sonho de se trazer casar eles com aqui. Eliabe, você vai. E se não casar, você vai fazer a obra de Deus, a obra missionária, mas que você vai, vai. Ela se aproveita disso, porque tem uns amigos que gostam de brincar comigo, pastor, ela é 70%, 80% do seu chamado. Eu digo, então eu fiquei somente com 20%? Não. É porque antes de eu conhecer o pastor, Deus usou uma irmã para mim e disse que eu era exclusiva da obra. Eu não poderia fazer outra coisa. Tudo tinha que ser a obra do Senhor, que ele tinha me escolhido para fazer a obra dele. Então eu tinha muito cuidado assim com quem eu iria casar. Exatamente durante esses 2 anos apareceram outros rapazes, cantores, pregadores, mas Deus não permitiu, né, que a gente prosseguisse. Eu fiquei esperando durante 12 anos, 2 anos, e o Senhor me deu esta bênção. São 27 anos, não é fácil, tem muitos desafios, né? Casamento tem muitos desafios, mas todos esses Deus tem nos ajudado a lidar
e tem nos abençoado. E desse casamento, 2 filhos lindos, lindos, que eu não O posso nem. nome, Ai, meu Deus. o nome desse Esqueci de podcast é falar. Missão Mãe, não é? E é uma missão muito grande E mesmo. casamento é uma missão. É É uma uma missão. missão. Não existe é, outra, por exemplo, a senhora se profissionaliza na área do jornalismo, mas depois que começar a exercer, se não se identificar, a senhora pode partir para outra missão, para outra área, para outro rumo. Emprego na área profissional, enfim. Mas casamento não. Você não tem outra. É lutar, é se esforçar, é tentar, é conseguir. Ah, não deu certo aqui, a gente vai é, procurar um outro relacionamento para ver se é feliz. Você não vai encontrar. A felicidade está em você buscar meios, orientações, terapia, recurso. E naquele relacionamento ali, até que a morte o separe, você ir lutando até que você haja cumprido a missão para a qual Deus lhe entregou. E isso remonta àquele assunto que nós estávamos aqui. Lutar por um casamento sólido, sem descartar. Até Amém. porque casamento é uma escolha, né? Eu escolhi casar com ele, eu escolhi viver com ele, eu escolhi ele. A gente, um conselho aqui para os jovens, até mesmo para as irmãs casadas, porque a gente tem eu tinha esse sonho, né, de casar com o príncipe encantado, aquele homem perfeito. Todos jovens, todas moças têm essa ideia, né? Não, gente, a nossa construção é cheia de defeitos. Então, eu escolhi, apesar dos defeitos, apesar de tantas das coisas, eu escolhi viver com o pastor Eliabe, né? Acima da chamada dele, tem um Deus que conhece a gente, que formou a gente, que criou a gente e que planejou isso aqui para nós. Então, vamos viver isso aqui. Gente, não tem problemas todos os dias tem desafios para a gente resolver, para a gente lidar e a gente vai vivendo, né? Mas um conselho aqui para jovens primeiro veja se o rapaz é crente, fiel, se tem um chamado, se tem propósito. Uma coisa bem interessante é que na época o pessoal dizia assim: ah, mas esse rapaz não tem nada, né? Esse rapaz, a gente era tudo muito simples. E Deus cuidou da gente assim de uma forma especial em relação a móveis, em relação ao casamento, a festa de casamento. Mandirinha, Deus supriu. detalhe, é importante ter alguma coisa? Mas Sim, não é tudo para um. Nós não tínhamos nada. Entendeu? E é aí que não tínhamos uma casa, eu não tinha casa para morar, não tinha condições de comprar móveis, não tinha condições de fazer um casamento. Fizemos um casamento na quadra centenária de Bom Jardim, 8 de janeiro de 2000, lotado, não faltou comes e bebe para as pessoas, não faltou recepção, Deus mandou tudo e nós Mas não foi a tínhamos. realidade que vocês tinham, né? E na podiam. época. Quer dizer, não é tudo. É, É não é importante que tudo. exista, sim, Sim. mas Não é tudo. não é para o relacionamento, não. Hoje eu aconselho, né, que os jovens, para que se é crente, se tem o mesmo chamado, se tem um propósito, se é uma pessoa que trabalha, que estuda, que vai atrás dos seus sonhos, sim. Mas na nossa época a realidade era outra, gente, é 27 anos, ou seja, quase 30 anos atrás, né? Mas Deus cuidou da gente. Em tudo ele cuidou e tem cuidado. Glória a Pode Deus. perguntar. Ai, gente, deixa eu falar pra vocês agora da doutora Daniele Braga, cliente minha, tá? Tô trabalhando assim nessa área de marketing digital, fazendo vídeos também. E a Dani é minha cliente, gente, mas ela ama o que faz. Ela é médica com especialização
tá? Em geriatria. Então, ela cuida, né, de idosos. Ela faz atendimento tanto na residência, diretamente na casa, como ela faz atendimentos em várias cidades, Recife e região metropolitana, tá? Então, se você quiser atendimento com uma especialista, né, na geriatria, né, uma médica atenciosa, que gosta de conversar com o idoso, que é amorosa, que gosta do que faz, que ama o estudo, né, compulsivamente, assim, e que é uma mulher também de Deus, né, para você levar na sua casa. Às vezes a gente quer um médico que também, né, tem a mesma fé, porque vai ali, tá com um idoso, né? Ai, chegar mais cedo, ter uma conversa, né? Vai ser uma amiga, né, pro nosso idoso. Então, chama aí a Daniele Braga, roda o vídeo dela para você ver. Hoje vamos falar sobre cuidados paliativos. Mas o que são cuidados paliativos? É dar dignidade ao paciente que está nesse processo. Existem várias fases e a depender da fase em que ele está, vai depender também o cuidado que é gerenciado para ele. Então, quais são as doenças que precisam desses cuidados paliativos? Um câncer, doenças neurológicas, doenças respiratórias, demências em si, feito a doença de Alzheimer. Então, é um leque de doenças que eu não tenho a proposta de cura, mas eu tenho uma proposta do cuidado, de gerenciar isso, dando a qualidade de vida e dignidade. A dica que eu dou para vocês é: você que está cuidando, sempre alternar os cuidadores, porque a sobrecarga é muito grande. Procure ajuda, uma terapia psicológica, porque você precisa ter esse apoio e cuidar e blindar a sua saúde mental. Um ponto importante no cuidados paliativos é as diretrizes de vontade antecipada. E o que é isso, doutora Dani? São as vontades do seu paciente que devem ser respeitadas. Tomar decisões para que casa eu quero ir, o que é que eu gostava de fazer. Então, eu gostava de ir à praia. Se eu não tiver condições de dizer isso, que vocês me levem para a praia, porque isso vai me fazer bem. Então, você sabe aquilo que o seu idoso quer, aquilo que o seu paciente em cuidados paliativos quer, antes dele não poder mais verbalizar a sua vontade. Por último, sempre é bom ter o cuidado médico. Ter um cuidado médico para dar o suporte, além de equipe multidisciplinar. Então, é imprescindível ter um acompanhamento regular com aqueles profissionais que já conhece seu idoso, médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, psicólogo, TO, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Então, todos esses profissionais vão ajudar o paciente em cuidados paliativos. Essas foram as dicas de hoje de doutora Dani e aguarde que vem mais por aí. Hoje vamos... Eita, que Dani, ela arrasa. Dani, beijo, obrigada pela confiança, querida. Você é um presente de Deus na minha vida. Eu tenho aprendido tanto com Dani sobre geriatria, gente, porque quando a pessoa gosta do que faz, ela vai falando assim, sabe? É isso. Eu quero você também aqui, mês que vem com a gente, hein, Dani? Beijão. Deixa eu partir o bolo aqui para vocês comerem também do bolo. E eu queria... Ó, vou te mostrar aqui, Gabriel, esse bolinho lindo que a irmã Joelma mandou, gente, lá de Piedade. É bem, bem recheado esse bolo. E também tem uns docinhos aqui, deixa eu tentar pegar. Tudo isso ela providenciou para vocês. Hoje o banquete tá Lindo. a cara de vocês, do jeito que vocês merecem. Lindo. Quero que vocês peguem aqui, ó, docinho. Deixa eu ver, eu peguei esse aqui. Eita, muito grande. Meu Mas eu vou Deus. pegar Divida assim com o mesmo. pastor, então, Sim, esse. vou Aí depois dividir, vocês viu? pegam esses outros. E eu vou partir no bolinho aqui para Esse vocês tá comerem. muito Por quê? O tema do programa, né? Deus falou muito forte no meu coração esse tema. Casamento, um instrumento para santificação. A gente sabe que o casamento, né, ele é um local, né, propício, como também a maternidade, para Deus ir nos moldando. Né? Eu estava até falando aqui na reflexão que a gente precisa também se permitir ser moldado. A partir do momento que a gente entende que o nosso marido, eu falar com uma esposa, né, que o nosso marido ele está sendo ali usado por Deus para me observar, né, para me avaliar, para me analisar, espiritualmente falando também, e ser ali com uma boca de Deus na minha casa. Ó, mulher, vigia nisso, né? Meu amor, cuidado com isso aqui. Não vi essa semana tu fez o devocional, como é que não esqueça, né? E às vezes falar até, deixa eu botar aqui o da irmã Lília, às vezes falar até aquilo que a gente não quer ouvir. Sim, E ninguém vai ter, digamos assim, um papel de falar, sim. Menor. né? Menor é pastor. Que ninguém vai ter ali o papel de falar, mas o nosso marido é instituído
né? E a esposa para isso. Meu filho, isso aqui tá errado, vigie. Cuidado, né? Né? E é justamente a gente que tem o papel, às vezes, de falar conversas difíceis. Mas no casamento, conversas difíceis são necessárias. É sim. Não dá pra gente fugir. Então, baseado nesse tema, como é que o casamento tem sido para vocês esse instrumento de santificação? Qual o segredo para dar certo, para a gente ir se santificando dentro do casamento? Já começo falando uma palavra. A gente tem que se humilhar bastante, né? Ser bem humildezinha, né? Não haverá santificação no casamento se não houver prioridade à palavra de Deus naquele relacionamento. Por quê? Porque a palavra é quem santifica. A palavra de Deus é quem santifica. Então, se não há prioridade, se a palavra não tem primazia, prioridade no casamento, outras coisas que causa impureza, sujeira, mancha, nódoa no casamento, vai adentrar. A ausência da palavra causa a... Obrigado. Causa a falta da santificação. Que a palavra de Deus, ela é quem vai proporcionando isso ao casal. Daí a importância de estudar a Bíblia. Lívia tem o seu momento, eu tenho o meu momento, e às vezes eu tenho o hábito de estudar a Bíblia e deixar muitos livros espalhados, várias Bíblias espalhadas em cima da mesa. Amor, eu posso guardar? Ainda não. Quer dizer, ela não intervém, mesmo que aquilo tenha provocado, incomoda. A mulher gosta das coisas tudo organizada ali na sala de estar, mas deixa e ela respeita esse momento, porque ela sabe que a importância que a palavra de Deus deve ter. Então, um dos instrumentos para a santificação do casal é permitir que a palavra... E partindo desse princípio de que a palavra é quem santifica, então a gente já vai entender que outras coisas que invadem o casamento não vai conseguir. Por quê? Porque a palavra blindou. A palavra vetou, fechou qualquer brecha que, porventura, outro dia eu estava numa visita e olhei assim para o teto e vi que dentro de uma lâmpada havia sujeira. Deu uma chuva forte esses dias lá em cidade de Itaíba e eu fui numa congregação e dentro de uma lâmpada tinha água. Dentro da lâmpada. E eu fazia assim, sabe? Como é que ela entrou aqui e não está saindo? Bichinho, por exemplo, já vi bichinho dentro da lâmpada, tudo lacrado. Como é que ele entrou? Ele entrou. Ele não nasceu ali dentro. Ele achou alguma brecha e ele entrou. Então, no casamento, quando se deixa qualquer brecha, por menor que seja, veja, a água, ela consegue infiltrar e penetrar no impenetrável. Você diz, como é que isso entrou aqui? Você coloca ali, daqui a pouco começa molhando por fora, começa uma mancha. Meu Deus, de onde está vindo? Porque a água, ela é... E a mesma coisa são as impurezas. Quer dizer, como manter um casamento em santificação? A palavra. A palavra, ela consegue blindar, proteger. E aí é onde está. Muitos casamentos, em todas as áreas, na escola, no trabalho, se a palavra tivesse a primazia, nós teríamos menos problemas. E aí o que acontece? No casamento não é diferente. Por exemplo, eu costumo dizer que a escola dominical é o culto da família, onde o pai, a mãe, os filhos deveriam, alguns ainda fazem isso, mas deveriam estar na escola dominical. E é ali é o órgão da igreja que ensina a palavra às famílias. Nós temos a classe das senhoras, nós temos a classe dos senhores, nós temos a turma dos adolescentes, das crianças, enfim. Então, é ali que se estuda a palavra. Mas no dia a dia, a importância de se dar primazia à palavra de Deus para manter um casamento saudável.
para manter o casamento saudável, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode se relacionar desta maneira. Sim, mas tudo começa com a palavra. Se eu não tiver conhecimento da palavra de Deus, então tudo aquilo vai ser algo permitido. Não são os atores, nem as atrizes, nem um pastor famoso, nem alguém que vai dizer o que pode e o que não pode no casamento. É o livro santo. É o livro santo quem vai dizer como manter um casamento. Olha, eu aconselho aos telespectadores, aqueles que vão participar deste momento, seja agora, seja depois, que leia com o seu casal, com o seu cônjuge, quero dizer, o livro de Cantares de Salomão. O livro do amor, que revela espiritualmente o casamento do noivo perfeito com a noiva perfeita. Todo mundo sabe que a Bíblia diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, mas ele amou uma, a Sulamita, a quem ele descreveu como uma mulher linda, maravilhosa, perfeita. Ele fala dos olhos dela, ele fala do rosto dela, ele fala do seio dela, do corpo dela, ele fala de tudo, aquela mulher. E aí, do beijo, capítulo 1, versículo 2, beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o mel. Capítulo 8, versículo 7, que foi o tema do nosso casamento, por exemplo. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que desse toda a fortuna por este amor, eu ainda, mesmo assim, desprezaria. O livro de Cantares é o livro que revela. Mas há uma coisa no livro de Cantares que me chama a atenção. É quando ele diz que em ti não há defeito. É algo que se torna visível, manchando a pureza e a beleza, seja da noiva, da esposa, ou seja, do marido. Ali está. Então, como me santificar? Uma sugestão. Todo casal deve ler Cantares de Salomão. É o livro que mostra o homem mais apaixonado que já existiu, se declarando para alguém, entendeu? De maneira tão tocante. Claro que a gente precisa olhar o lado espiritual daquele livro ali. A igreja é aquela mulher perfeita. O noivo, Salomão ali na tipologia bíblica, é tipo de Cristo. Mas não podemos deixar de lado as lições e os ensinamentos que Cantares de Salomão tem para os casais. Ali está toda a verdade. E é preciso que se ponha em prática. A gente lê muitos livros de romance, a gente assiste até filmes, tem casais que maquia o relacionamento viajando, passeando, postando, muito fotogênico, muito tudo. E no dia a dia é isso mesmo? Falta a essência. Falta a palavra. Quando você chega perto e mais cedo ou mais tarde, os problemas vão aparecer. As manchas vão aparecer. Porque o material que está sendo usado naquela construção, que é aquele casamento, é de péssima qualidade. E eu, repito, eu ainda estou tentando me adaptar a esta realidade. Cada dia está surgindo uma oportunidade como esta de ir para os holofotes, de ir para a mídia. Está surgindo, eu fujo, está surgindo. Porque eu não lembro se nesses 27 anos eu postei uma foto com ela dizendo eu te amo. Você é o amor da minha vida. Tem Instagram? Uso da igreja, uso o Instagram da igreja. Mas eu tenho um WhatsApp, poderia postar no WhatsApp, como eu vejo muitos outros postando. Agora, vai lá em casa para você ver a solidez. Se eu não sinto falta dela na cama, na hora de dormir, se ela não sente falta quando viaja,
às vezes perde o sono. Oxe, eu perdi também o sono. Viajei um dia e aí? Não, dormi não. Digo, poxa, eu também não dormi não. Tá difícil. Uhum. Quer dizer, nos simples detalhes. A vida E real. esse é não é casamento, não é aquilo que a mídia, que a sociedade pós-moderna está pregando aí, mostrando aí, aqui, como a senhora me introduziu aqui no início, não é real, não é real. Aquilo que é real não é a exposição que se faz, não, é aquilo que você vive no dia a dia, a cumplicidade, renúncia. Não, ele não gosta disso daqui, eu não vou fazer. Não, ela não vai ficar feliz, então eu não vou fazer. Mesmo que eu gostaria de fazer, mas se ela não vai ficar feliz, aliás, eu sou ela e ela sou eu. Nós somos um. A Bíblia diz isso. Sim. A diferença é só o gênero. Mas o sentimento, irmã Stephanie, irmã Lília, deve ser o mesmo. Isso aqui, Deus está presente aqui, neste ambiente, e sabe que eu estou falando a verdade. A gente brinca muito, e às vezes eu digo para ela, olha, eu vou morrer, mas você não casa não, viu? Porque você casaria no outro dia, ela diz assim, e eu vou ficar sem ninguém, e começa aquela coisa. Mas há esse É o ciúme bom, né? esse medo até de perder, de saber que vai fazer falta. Por quê? Porque não sei se vai existir. Claro, a gente não vai ficar, um homem novo, uma mulher nova, não vai ficar sozinha. Mas difícil, depois de 25 anos, 27 anos, 30 anos, você encontrar alguém que diga assim, puxa vida. Meu pai foi casado a primeira vez. A esposa teve 9 filhos. Os 9 filhos morreram. Nascia, crescia, uns 4, 5 anos, morria. Naquela época, a medicina muito atrasada, morreram os 9 filhos. Imagina a dor, o sofrimento que esse homem não passou psicologicamente, emocionalmente. Depois a esposa morreu, ainda nova. Depois de uns anos, ele casou com a minha mãe. Minha mãe teve 9 filhos. Os 9 filhos estão vivos. E a gente via o amor dele com ela, o amor demonstrado com os filhos, a preocupação, E com a segunda o esposa cuidado. era como a primeira? Bom, Ele falar alguma coisa assim? mamãe conta, né? Meu pai já partiu, mas mamãe conta que ele demonstrava, e sempre foi aquele cuidadoso. Naquela época os homens eram um pouco rude, mas a demonstração vinha por meio de cuidados, não é? Não deixava. Faltar. Por exemplo, há um exemplo muito claro, por exemplo, na época que minha mãe estava grávida de 8 meses, na minha gestação, a gestação de mim, bebê, ela saiu de casa para usar o banheiro madrugada. Que naquela época os banheiros, a maioria eram fora de casa. E aí de madrugada ela ouviu um barulho, era um jumento de um vizinho que andando no corredor, a calçada, então barulho, e ela achou que era alguém, se assustou, correu, caiu por cima da barriga, começou a perder. E ele, com todo cuidado, até disse: eu vou pegar aquele homem. E a gente vê nos pequenos gestos que ele tinha amor, mas demonstrado de que forma? O cuidado. O cuidado. Então, eu acho que isso daí é algo Você que. não respondeu a minha pergunta. Então, repita. Ele falou assim, ele já chegou a falar pra você se amava mais a primeira ou a segunda? Não chegou a falar, mas demonstrava. Que gostava mais? Não, eu creio que, pelo menos, eu imagino que era da segunda. Pela Até- convivência, o tempo Até tá pelo mais, que né? ele, assim. Ela foi uma restituição, né? Tudo que ele Até pelo que ele perdeu. sofreu. No primeiro casamento, a gente descobriu que ele sofreu um pouco, assim, mas não era alguém de reclamar. Então, eu penso que ele foi mais feliz com a segunda. Eu penso com minha mãe. Oi, irmã Lilian, para terminar, por conta do horário, eu queria que a senhora me falasse, tem muito a ver também com esse assunto, eu queria muito lhe ouvir como mulher. Como que nós, mulheres, podemos, né, ser sensíveis à voz de Deus, para olhar para o nosso marido e incentivá-los em momentos de fragilidade, em momentos de baixa, em momentos de provação, em momentos de humilhação, em momentos de dificuldade, em momentos que às vezes ele está precisando de um freio de Deus, e a gente pedir direção de Deus ao que falar, como falar, a hora que falar,
Mas ser boca de Deus para ele, para dizer, ó, te acalma. Olha, a palavra de Deus. Gente, agora eu quero chamar para vocês um vídeo da Ivanise Fialho, que é uma psicóloga de mão cheia, tá? Ela tá há mais de 20 anos no mercado, ela é professora, ela atende em consultório, ela ama o consultório, né? E é muito importante quando a gente vê um profissional que está exercendo exatamente aquilo que ela gosta, né? Então, a Ivanise Fialho, ela é uma psicóloga de mão cheia, ela tem um consultório, né, lá no Rio Mar Trade Center. Então, ela trabalha assim com muito perfeccionismo, com muita, como ela fala, Stephanie, é responsabilidade. Quando a gente está em busca de um diagnóstico, quando a gente está atendendo uma vida que está perdida, a gente utiliza, né, de exames, estratégias do que tem de mais avançado no mercado, né? Então, ela não parou de estudar, porque ela já está há 20 anos no mercado, ela continua estudando, ela tem um consultório muito confortável e ela é um amor de pessoa. Inclusive, a gente está trabalhando com ela essa questão do vídeo, porque ela tem muita dificuldade de gravar. Mas eu digo para ela, é uma riqueza gravar com a senhora, porque a gente aprende muito. Ivanise Fialho na tela. Você sente simplesmente que não funciona bem pela manhã? Vou explicar para você agora o que é o cronotipo. Cronotipo é um horário natural de que seu corpo tem mais energia e foco. Inclusive, algumas pessoas com TDAH funcionam melhor à noite. Elas costumam ser mais noturnas. Imagine uma criança ou adolescente com ritmo noturno, que tem TDAH estudando pela manhã. Caos na certa. Inclusive, ela querer aprender e não conseguir. O ritmo dela é diferente. Muitas vezes os pais pensam, essa criança está com preguiça, mas não entende o funcionamento neurobiológico dela. Existem 3 tipos de cronotipo: matutino, o vespertino e o intermediário. O matutino funciona melhor pela manhã. O vespertino, tarde e noite. E o intermediário, seja ele pela manhã ou seja ele pela tarde ou noite. Se você é vespertino ou matutino e tem alguns sintomas de irritabilidade, indisposição, dificuldade de rendimento, de aprendizagem, procure ajuda. Eu estou aqui para te atender. E aí, você é diurno ou é noturno? Eu sou noturna, viu? Eu sofro para acordar cedo, mas estamos aqui. A gente acorda cedo no dia do Missão Mãe, viu? E ontem foi congresso de mulheres na igreja. Dormi tarde, dormi de 1 hora da manhã, acordei cedo. É isso, Ivanise. Beijão. Quero a senhora aqui, tá? Mês que vem. Irmã Stephanie, enquanto o pastor estava falando, eu estava aqui lembrando. Eu fui criada em uma família, graças a Deus, bem estruturada, principalmente espiritualmente. E eu acordava e passava pela porta do quarto da minha mãe, ela estava orando. Eu tenho essa imagem, eu nunca esqueço. Quando eu chegava na sala, o meu pai estava no sofá com muitas bíblias, muitos livros. E isso aí isso aí impactou muito a minha vida, porque tem coisas da nossa família que a gente não pode levar para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, coisas negativas. Mas essas coisas que eu vivi na minha casa, eu vivo ela todos os dias. Que lindo. Então, para mim, não foi tão difícil reproduzir isso aqui na minha casa. Então, A gente a sabe minha que nem todo mãe, mundo tem esse privilégio. Né? sim, nem todo mundo tem esse privilégio, mas a minha mãe, ela não falava desafio nenhum, problemas nenhum, quando meu pai assim que chegava. Porque normalmente acontece isso. E hoje com o celular, né? A mulher, você vem embora, por que aconteceu assim, né? Não. Primeiro meu pai tomava banho, jantava e depois os dois na mesa. Gente, eu tenho isso aqui guardado. E eu repito isso. Eu escutava, a gente ia pro quarto, pra sala, e eu escutava quando a minha mãe dizia, olha, aconteceu assim, assim. E eu ouvia ele dando as orientações, como ela podia fazer, como é que ela ia resolver aquilo ali. Então, eu levei isso para minha casa. E eu também passo isso para os meus filhos. A minha mãe sempre foi muito submissa. Submissa em relação à concordância. Eles sempre concordavam, eles sempre conversavam. Poucas as vezes eu vi meu pai e minha mãe discutindo, sempre conversando. Então, sempre eu também ajo dessa forma com ele, com sabedoria. Mesmo muitas vezes que a gente sabe que nós não somos perfeitos, quando eu falo em alguma coisa, a gente sempre procura conversar à parte. E ele Falar, eu também, errei, amor, né? Eu errei. amor, isso aqui não era para ser desse jeito, não. A gente sempre procura conversar à parte, porque não convém. Outra coisa também que me marcou muito, que me ensinou, principalmente que, além de ser meu esposo, é meu pastor, né?
E eu tenho duas responsabilidades muito grandes, principalmente que a gente tá ali no dia a dia, com um grupo de pessoas na Vocês igreja. são um exemplo. Exatamente, nós somos exemplo. Então, a gente, como mulher, a gente tem que ter cuidado como falar com o esposo para os membros honrar ele da forma que a gente honra. Então, eu sempre procurei fazer isso, porque eu via isso da minha mãe. Hoje, Jesus guardou meu pai, mas minha mãe continua. E uma vez, não sei se o horário Sua dá mãe é uma certo. bênção. É uma benção, uma mulher muito sábia, de oração. E isso eu aprendi dela. E meu pai, uma vez, nós estávamos em casa e o pastor me chamou. Ele estava no quarto, eu na cozinha. E ele me chamou, Leila, vem aqui. Aí eu, oi. Só fui assim, já vou. Né? Quando eu passei da cozinha para a sala, aí ele pegou, para ir entrar pro quarto, aí ele pegou e disse assim, respeita teu marido, rapaz. Senhor, oi que nada, Senhor. O meu pai fez isso comigo. Isso bem rápido. Aí eu entrei assim, tomei aquele... Porque a gente tinha muito respeito, né, ainda hoje. Aí eu entrei assim no quarto, aí ele disse assim, o que foi? Aí eu disse, pai, eu disse assim e assim. Aí ele... Quer dizer, ele poderia ter dito, o que é que teu pai tem a ver? Não. Aí ele respeitou também. Então, tem que ter o respeito. Olha, sabe por que hoje muitos casamentos não estão dando certo? Não, muitas vezes não é financeiro, muitas vezes não é nem o amor, é a falta de respeito. Porque, às vezes não é questão da beleza, que às vezes eles dois têm boa aparência, e isso, mas não é nada disso, às vezes é falta de respeito. Falta de respeito, honra, Respeito e admiração, né? admiração. Então, quando não tem o respeito, vai acabando a admiração. Aí daqui a Então, pouco. daqui a pouco... É uma cascata, né? Daqui a pouco... Eu percebo isso, assim, quando a gente escuta relatos, hoje a gente tá vivendo no mundo, né? Onde o pessoal expõe a vida de uma maneira assustadora nas redes sociais. Expõe até Tudo a o que fazem eles... intimidade. Até intimidade. intimidade. Meu Deus, eu achei interessante que uma mulher ela foi mostrar a peça que usar para... Não Eu disse, convém. gente, o que é isso? Não existe um limite. E essa exposição, tudo que é exagerado, né? Tanto para um extremo como para outro. Eu acho que a gente Não tem que encontrar convém. esse equilíbrio dos céus. Jesus era equilibrado. E eu não né? duvido que alguém possa fazer comentários mediante essa fala nossa aqui, como se a gente fosse quadrado, cafona, Não, mas estivesse, está fosse destruído. retrógrado. Não. Chega até aqui quem está precisando. Não é não, até porque eu, Baseado como na mulher... palavra, a gente sempre faz essa oração, sabe, pastor? Sim. Que Deus nos livre, porque a gente tá aqui trabalhando, falando, né? Tá na hora de terminar, né, Gabriel? Até Baseado porque... na palavra, e a palavra é totalmente Até contrária porque, ao mundo. irmã Stephanie, eu como mulher, isso aqui não é imposto a mim. Você tem que ser assim, tem que fazer assim, não. Isso aqui foi o que eu aprendi. E Faz é com o que eu prazer. quero fazer e faço com prazer. Com honra. E com responsabilidade, com honra. E eu vejo Deus nas nossas vidas. Porque se fosse diferente, se eu agisse diferente, a gente não estaria aqui falando sobre esse Coisa assunto. linda, eu amo vocês. É sim. Pastor, agora o senhor vai pegar aquele buquê de flores com rosas vermelhas, vai pegar, vai olhar para sua amada, Eita, né? eu não tinha Vai visto. lembrar, pega ali o buquê, pega ali. Não dá pra fazer verso não, né? O senhor vai falar espontâneo como o senhor é, verdadeiro como o senhor vai sentar, olhar para ela e vai lembrar daquela Lília, que eu meu estava Deus. apaixonado, Azul. lá de vestido Foca aqui, azul. por favor. Olha, E o senhor vai dizer para ela, porque ela é a mulher da sua vida, e porque o senhor quer ficar até os últimos dias. Se a senhora morrer, não casa de novo nele, vai dizer. por que ela é a mulher da minha vida? Fazer a declaração aí, fale aí o que o senhor quiser, vá. Tô brincando. Não, eu quero dizer que este momento aqui, não é apenas para ajudar aqueles que hão de participar de forma direta ou indireta. Mas esse momento aqui, em primeiríssimo lugar, ajuda no nosso relacionamento. Vou botar o microfone direcionado a vocês, tá? Assim, pois não. Em primeiríssimo lugar, esse momento aqui ajuda no nosso relacionamento. E tudo o que eu falei aqui, e ela também, é a verdade que está nos nossos lábios. Então, quero viver ao lado da irmã Lilinha para ver os filhos dos filhos, nossos netos,
e Jesus não voltar, e os bisnetos, e a gente já, inclusive, pegou um aplicativo e já fiz ela bem velhinha para ver como é que ela vai ficar. Linda. Eu digo, não, vou querer assim mesmo, porque também eu não vou ficar, eu vou envelhecer Querei também. linda. Deve ficar uma velhinha bem linda. Eu receba este buquê em nome dos 27 anos de amor que você tem compartilhado comigo, demonstração do meu amor. Dê um beijinho, pastor Nela. Não sei se pode dar na boca, E dê na meu testa, em amor, qualquer meu lugar. querido, eu quero sempre te honrar em todos os momentos. Amém. Não vou falar não, senão eu choro. Chore, eu gosto quando você... Amém. E que seja assim outros casais. Amém, pastor. Que seja assim, que priorizem a palavra, o amor, como a irmã Lilian disse, o respeito, como a senhora endossou, a admiração. Muito Se bem. perder o respeito, perde a admiração. Ao final, mas antes, eu preciso também, o pastor deu esse buquê de flores lindo, né, irmã Lília? Eu quero agradecer, tá? A Adri, né, que sempre vem aqui montar, gente, buquê pra gente, traz flores pra nossa equipe. Gostou do seu buquê, irmã Lília? Muito lindo, muito lindo. Deus continue abençoe. abençoando, viu? Também quero trazer esse presente aqui da Homens de Terno pro pastor, nosso amigo Tones, da Homens de Terno. Abra aí pra ver se o senhor gosta. Muito agradecido de antemão. Quem escolheu foi sua esposa, já pra gente não Sim, errar. foi sim. E foi. Foi. Enquanto o senhor abre, muito obrigada também, irmã Joelma, pelo bolo, tá? E pelos doces deliciosos. A irmã Joelma, ela é uma artista que precisa ser descoberta, porque ela não divulga o trabalho. Eu digo a ela, irmã, a senhora tem que divulgar o sim. trabalho, tá bom? E também quero agradecer a Na Sexta por essa... A gente vai almoçar juntos e aí eu vou levar pra gente poder comer de sobremesa, porque hoje foi difícil comer isso tudo aqui, ó. E é um super banquete pra você comer com seu amado no Dia dos Namorados, tá? Muito obrigada. E aí, gostou da camisa? Mostra aí a camisa, Sim, pastor. gostei demais, muito Muito agradecido. lindo. Deus abençoe. Muito obrigada, Joelma. Muito obrigada na Sexta. Homens de Terno, Adri, né? Flores 4U. E também quero agradecer a Believe, né, que mandou esse vestido lindo pra mim. E agora chegou a hora da nossa querida CPAD. Irmão Williams, que eu sempre tô lá batendo na porta e aperreando ele, é uma bênção. Eles grava aí na loja, vamos explorar o que tem na CPAD, são vários andares. E dessa vez, como o tema é romântico, você sabe que o casal, né, porque casou que tem que deixar de aprender, né, gente? A gente tem que continuar aprendendo e juntos, né? Então, sei lá, o casamento da gente tá meio parado. Vamos fazer uma coisa junto? Vamos ler. Imagina, o casal ler juntos um livro que fale sobre o desafio, né, do casamento, o amor no casamento, como nutrir. Ouvir ali, através daquela leitura, um casal com mais experiência, gente. Às vezes é tudo que um casal tá precisando para dar uma renovada aí no casamento e um combustível nesse amor. Roda aí, CPAD, que eu fiz o comercial de lá. Estamos na nossa querida CPAD e o programa de hoje é sobre Dia dos Namorados, né? Então, nesse clima, vamos para o setor família da CPAD, tá, gente? E olha só quantos livros, variedade que tem aqui. Tanto aqueles best-seller, né, que a gente adora, As 5 Linguagens do Amor, com capa nova, né? Você vê que já é a versão mais atualizada de Gary Chapman. Né? Então, esse livro aqui, para quem não leu, que eu acho que assim, a maioria, né, das pessoas leram, é bom para ler em casal e discutir aí, para você entender qual ou quais são as linguagens do seu parceiro e quais são as suas linguagens. Porque a partir do momento que você sabe como se sentir amada e ele sabe como te fazer se sentir amada, fica mais fácil, né? Tem uma parte que eu achei bem interessante, porque eu sei que tem muitas noivas, né, também aqui com a gente, que ainda vão casar, o ato conjugal. E falaram quando eu fui casar que esse era um livro obrigatório para ler, porque ele falava sobre intimidade, né? E nós cristãos que nos preservamos, né, preservamos em santificação até chegar no altar, nós precisamos de instrução para isso, mas uma instrução bíblica, correta, né, e à luz da palavra de Deus. Então esse livro aqui super me indicaram, né? Eu achei que foi muito importante para esse período onde a gente tem muitas dúvidas, é saudável, é normal, né? E aqui tem esclarecimentos práticos, né, simples, e que você pode comprar um para você e um para o seu noivo, tá bom? Bom, foram as dicas de hoje e a gente vai continuar aqui passeando pela CPAD, porque a CPAD é uma bênção e tem cupom de desconto, hein? É uma bênção mesmo a CPAD.
É minha casa, me sinto realmente em casa. Os atendentes, já chego, já me servem um café. Onde eu chego, o povo me serve um café. Eu fico tão feliz com isso. Obrigada, irmão Williams. Olha, desconto aí, viu? Chegue lá, você diga, eu quero desconto Missão Mãe. Se a depender da sua compra, ele vai dar 5, 10, 15, 20, 30. 30, irmão Williams, diga amém. Depois ele me pega, viu? Puxa a minha orelha. Gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o casamento de vocês. O que é que tem a ver maternidade com casamento? Muita coisa, né? A gente sabe disso. Uma coisa está ligada à outra. Então, que nesse mês de junho a gente reflita junto. Como é que tá o casamento? Vamos colocar metas. Tomar mais um café junto. Ter mais momento em casais. Né? Como o pastor falou, se admirar mais, se respeitar mais. E colocar a base do sucesso. Que ficou muito claro aqui. A base do sucesso de um casamento cristão é a leitura da palavra. Amém. Viver a palavra. Amém. Né? E Cristo está aí para ser a nossa raiz. E nós vamos conseguir viver esse amor que jamais acaba. Deus abençoe. Fiquem agora com a receita da Nutri Gabi, uma receita aí para você usufruir aí junto com o seu amado. Gabi na tela e depois vinheta de encerramento. Obrigada, Gabriel, Charlene e toda a equipe aí que está aí com a gente. Oportunidade de estar aqui na casa de Gabi. Comida de manhã tá no ar. Sejam muito bem-vindos. E hoje Gabi tá no vermelho. Em homenagem, né, ao Dia dos Namorados aqui. Eu tô toda italiana, né, Tef? Muito Bem um negócio chique. bem Dá pra romântico. ver teu look aí? Aqui, Olha. ó. E qual é a receita de hoje? Chocolate quente. Chocolate. Chocolate quente daqueles digno de cafeteria, sabe? Aquela doceria que você pega aquele chocolate naquele dia super frio. Esse aqui é muito melhor. Vamos precisar de chocolate. Como aqui é a casa da Nutri, gente, aqui tudo vai ser sempre amargo, tá bom? Meio amargo. Eu até prefiro, eu acho que não fica tão doce. Exato. Então, vou precisar de chocolate em barra, meio amargo, como eu falei. Cacau em pó, 50%. Creme de leite, light. Mas você pode usar, se você não estiver fazendo dieta, né? Um chocolatezinho quente, com seu amor, no dia 12, tá tudo bem, tá? Pode sair um pouquinho da dieta. Mas aqui a gente usa o creme de leite light e o leite desnatado. Só esses 4 ingredientes e super prático. Primeiro passo, a gente vai pegar o cacau, 50%, e vai dissolver aqui no leite, tá? Cuidado para não empelotar. O ideal é um fouet que eu não peguei. Mexe aqui, tá? Mas eu acho até bom, Nutri, porque a gente... porque assim, se a gente for fazendo com garfo, todo mundo tem garfo em casa. Né? É verdade. E eu acho que o Missão Mãe, ele é feito para todas as classes sociais. Então eu gosto. Então vamos bater com garfo. As possibilidades mais simples que a gente tem mesmo, para não dificultar. Eita, não vou fazer porque não tem um fouet. Então mexe bastante, ó. Vou colocar o restante aqui. Aqui, ó, estão vendo? Vai misturando tudo. Pronto. Agora tá bem grossinho, né, Tef? Mas ainda não tá pronto, tá? O que vai dar o toque especial vai ser o chocolate em barra. Esse aqui é o chocolate nobre, 40% cacau, mas você pode usar outros chocolates em barra, tá? Ah, não quero comprar tanto. Então no mercado vende aquelas barrinhas, sabe? Então você pode comprar e derreter e incrementar aqui também, ok? Então, próximo passo. Vou derreter esse chocolate no micro-ondas de 20 em 20 segundos para ele não queimar. Muito cuidado. Se passar mais de 20 é possível que ele queime e aí você vai perder todo o seu ingrediente. A receita não vai ficar legal. Vamos aquecer. 20 em 20 segundos, hein? Olha, gente, essa é a segunda vez. Lembra? 20 em 20 segundos. Na segunda vez, ó, ele já tá assim, mas ainda não tá bom. Olha, sente o cheiro, Tef. Olha. Gente, tô doida pra tomar, viu? Esse chocolate quente nessa manhã chuvosa de... A gente tá gravando numa quarta-feira antes do Missão Mãe, gente. Então, pra vocês verem.
O ponto tá tudo ótimo. Tá ótimo? Desculpa te interromper, Fui falando. Tudo exige me muito empolguei. planejamento. Ai, É. gente, que delícia. Agora a gente vai aquecer um pouco o creme de leite para misturar a esse chocolate, tá bom? Agora aquecer o creme de leite, tá? Vamos lá. A 15 segundos é suficiente, tá? Aliás, depende do seu forno, né? Vamos ver. 15 segundinhos. Pronto, crianças dormindo, tarde da noite, chovendo, você não sabe o que fazer. Tem esses 4 ingredientes, é só dar uma esquentadinha, uma misturada e finalizar. E eu tenho certeza que o pessoal vai ficar em casa com vontade de comer esse chocolate aqui, porque Você já tá doida pra provar, eu né, tava falando pra Tefi? Nutri, que tem um detalhe, né? Esse chocolate, pode fazer no Posso? Nutri pra não esfriar. Esse chocolate em barra, muitas pessoas podem não ter. Inclusive, eu tava falando pra Nutri que eu quero, né, comprar, porque pra gente poder fazer várias receitas, né? Isso. E ele é mais caro quando a gente adere, né? Mas dura muito, né? Dura. 1 quilo desse tipo de chocolate dura muito. Então é bom a gente ter em casa. Então, olha, misturando tudo, gente. Arrasou. A gente tá caminhando pra textura, tá vendo? Já tá realmente de um chocolate bem cremoso. Minha gente, é muito bom. E não é enjoativo, porque a senhora usou, em vez de Nescau, a senhora usou um pó 50%. 50% cacau. O chocolate foi qual? Amargo também. Amargo. 40% cacau em barra. 40% em barra. O leite e o creme de E o leite. creme de leite. Desnatado. Até o creme de leite foi light. Foi. E o leite foi desnatado. Foi desnatado. Então fez com que isso aqui não ficasse super doce. Porque se fosse tudo normal, Nutri, toda vez que eu vim aqui, a senhora vai ter que me receber com esse chocolate. Depende do seu dia da dieta, viu, Tefi? Ai, como eu sofro. Tomou todo, não foi? Olha Essa aí. foi a receita de hoje que a gente preparou com muito carinho para vocês. Com poucos ingredientes. A ideia é que você use o que você tem em casa, o que Sim. seja acessível. Rápido, prático também, para que você não ache que é tão mirabolante que não vai dar para fazer, né? E é te ajudar. Até a criançada pode fazer junto com você, tá? Beijo de Tefi e da Nutri Gabi. A Nutri que não vai largar a sua mão. Eu não vou desistir Desistir de você. Tchau, tchau!